Amém? Adoramos ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Pode se assentar. Em nome de Jesus, aos nossos convidados presenciais e online. Seja muito bem-vindo a essa grande celebração. E nós queremos pedir perdão aos nossos irmãos que estão em casa e também aos nossos convidados que estão participando da celebração de forma online. Nós tivemos um problema no início da celebração, um pouco antes do louvor. Tivemos uma queda ali na conexão, mas eu creio que agora está tudo ok, né, Gabriel? Está tudo certo? Tudo certo. Os nossos irmãos de casa estão celebrando ao Senhor junto conosco. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa equipe maravilhosa que o Senhor levantou nessa casa, que eles não desistem nunca, gente. Cheguei ali e falei: Gabriel, o que é que aconteceu? Não, pastor, aconteceu um problema, mas a gente vai resolver. E em 5 minutos estava resolvido. Gabriel sempre resolve. Glória a Deus. Em especial também nós queremos dar boas-vindas à nossa querida Marjorie. Marjorie, se coloca de pé, gente. A Marjorie voltou da escola de missões, 4 meses na escola de missões, fez o prático em um país árabe e está de volta, e essa semana vai estar compartilhando conosco parte daquilo que o Senhor fez durante esses dias. Coube a mim o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite, mas antes disso eu quero louvar ao Senhor e a vida de cada família dessa casa. Nós estivemos no final de semana com um grupo de 34 mulheres trabalhando internamente e 64 encontristas fazendo o encontro com Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Dos últimos anos, creio que dos últimos 5 anos, este foi o maior encontro de mulheres realizado. Em tempo de pandemia, onde todos olhavam e diziam: o que vai ser da igreja este ano? Deus nos surpreende desta forma. Por isso estamos tão felizes. Obrigado a todos os sacerdotes dessa casa que liberaram as suas mulheres sábias e honradas a estar trabalhando juntamente conosco no encontro, e também a todos os sacerdotes que enviaram as suas esposas para fazer o encontro. Na sexta-feira, dia 20, como já foi anunciado, nós vamos ter aqui a celebração do pós-encontro, e essa celebração é para todas as mulheres que fizeram o encontro, seus familiares, seus amigos, mas como a Prefeitura Municipal já liberou que nós tenhamos 75% da nossa ocupação no templo, então a igreja também está convidada para participar dessa celebração presencial, onde muitas mulheres estarão testemunhando daquilo que o Senhor fez no encontro. A partir dessa semana nós já estamos com 75% da ocupação liberada. Isso significa que nós podemos colocar 300 pessoas aqui no templo. E claro, tomando todos os cuidados ainda, hoje nós não temos 300 cadeiras colocadas, porque durante a semana a administradora vai estar verificando a questão do distanciamento, porque mesmo liberado para 75%, nós precisamos manter o distanciamento de 1,5 metro, né? De cada família, pelo menos. Então, nós vamos estar fazendo isso durante a semana. Mas cremos que essas 300 pessoas poderão ser colocadas, mesmo que a gente tenha que colocar lá no saguão, de repente colocar uma tela lá no saguão, né, pastor? Nós poderemos trazer um pouco mais de pessoas para o templo. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e orando ao Senhor e ouvindo o Espírito Santo. Qual seria a palavra que eu deveria compartilhar com você? Deus me levou a um texto que é muito conhecido, mas talvez você não tenha ainda analisado ou até meditado nesse texto sobre esse prisma. E eu quero compartilhar com você o tema: uma geração que invoca o cumprimento da profecia. Fala comigo: uma geração
que invoca o cumprimento da profecia. Olha, gente, como eu estou chique hoje, gente. Olha só, até uma caneca personalizada aqui. Bom, qual profecia você tem invocado? Qual cumprimento? O cumprimento de qual profecia você tem invocado? O que você recebeu como profecia para 2020? Ou o que você declarou profeticamente para o ano de 2020? Que profecia você quer receber para 2021? Nós estamos vivendo tempos de aguardar o dia 31 de dezembro, porque parece que quando começa 1º de janeiro, tudo vai ser resolvido. É aí quando chega no mês de novembro, nós vamos empurrando as coisas. Não consegui nada, não consegui fazer, não consegui resolver. Aquela promessa ainda não se cumpriu, aquela profecia ainda não se cumpriu na minha vida. Mas amém, eu vou suportar o restante de 2020, porque dia 31 de dezembro vem uma palavra profética, porque é comum a igreja ter uma palavra profética no dia 31 de dezembro. E no dia 31 de dezembro tudo vai se renovar sobre a minha vida, então tudo vai acontecer em 2021. Coronavírus já não vai estar mais aí, meus problemas financeiros acabaram, problemas do meu casamento está tudo resolvido, porque vai vir uma palavra profética que vai resolver a minha vida. Na maioria das vezes a gente vem para a igreja esperando uma palavra profética a nível pessoal. E é tão bom quando Deus usa um pregador, usa um profeta no altar e diz assim: Valéria, eis que eu te digo, e entrega uma palavra pessoal para Valéria. Quem gosta de ouvir esse tipo de profecia? Todos nós gostamos de ouvir esse tipo de profecia. E às vezes nós saímos da igreja e falamos assim: bem que podia aparecer um profeta para profetizar sobre a igreja, né? Faz tempo que não passa um profeta por aqui. Sabe o que nós estávamos fazendo aqui enquanto nós estávamos adorando ao Senhor? O espírito de profecia estava liberado neste lugar. E enquanto nós adorávamos ao Senhor, o Espírito Santo estava falando com você. Então o espírito de profecia já falou com você. O trono já enviou uma palavra para você nessa noite, não enviou? Se você saísse daqui agora, você já não teria tomado uma palavra para você. Toda vez que alguém sobe nesse altar para pregar a palavra de Deus, o espírito de profecia está aqui, porque esta é a maior e única profecia incontestável na vida do homem. Toda palavra profética liberada por uma pessoa, ela deve ser avaliada, ela deve ser julgada, não o profeta, mas a palavra profética. Mas esta palavra aqui é a profecia que não precisa de julgamento, porque é a palavra do próprio Deus. Não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, e por Deus ser imutável, a Bíblia não precisa ser atualizada. Olha para o teu irmão e diz: a atualização é do inferno. Deus é um Deus à moda antiga, meu irmão. Se você quer modernizar a escritura, toma cuidado com essa história. Bom, mas qual é a palavra profética que você está esperando o cumprimento e que você está invocando pelo cumprimento? Eu quero ler com você Isaías capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 12. Na NVI diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Esta é a mensagem e a palavra preferida da Cris, esposa de Saulo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Na versão Almeida Revista e Atualizada, versão atualizada, não palavra de Deus atualizada, o versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocar o nome do Senhor é reconhecer nele, o Criador dos céus e da terra, o Criador do homem, que não o criou com a sua palavra, mas o formou com as suas próprias mãos. É reconhecer o Salvador e Redentor de todo ser que pecou e que necessitou de perdão. E eu faço parte desse grande número de pessoas que precisam de perdão. Invocar o nome do Senhor é saber que somente Ele é Deus, que pode abençoar e que pode me levar a viver em paz com Deus. Somente Ele pode me dar condições de viver em paz com Ele mesmo. Invocar o nome do Senhor, para que eu possa invocar o nome do Senhor, é necessário saber qual nome Ele tem. Você sabe qual é o nome do Senhor? Quando você invoca o nome do Senhor, você invoca: e aí, cara, tudo bem? Você invoca ao Deus Todo-Poderoso? Na hora da sua enfermidade, você invoca a Jeová Rafa, o Deus da cura? Na hora da sua necessidade, você invoca Jeová Jireh, o Deus da sua provisão? No momento da guerra na sua casa, você invoca Jeová dos exércitos, o Senhor dos exércitos? Você conhece realmente quem é este Deus que você está invocando? Para invocarmos o nome do Senhor e invocarmos o cumprimento das suas profecias na nossa vida, nós precisamos saber que graça dele provém. Nós precisamos ter a consciência de que quando formos invocar qualquer coisa diante de Deus, todo merecimento humano precisa ser deixado de lado. Todo esse sentimento de que eu faço tudo certinho, eu sou evangélico há 30 anos, eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu não traio meu marido, eu cuido da minha casa, eu sirvo na igreja. Então, o Senhor precisa me ouvir. Senhor, leva em conta tudo que eu sou para que o Senhor cumpra as profecias. Ai de mim, se o Senhor levasse em conta tudo que eu sou para cumprir alguma profecia na minha vida, eu estava fritinha. Olha para o teu irmão e diz assim: você não merece nada. Você merecia o inferno, mas provém uma graça dele. E essa graça se revelou na cruz. E esse amor imerecido, e esse favor imerecido te alcançou. E esse favor imerecido te tornou filho. Então, para invocar o nome do Senhor, você precisa conhecer que esta graça foi derramada sobre você e te fez merecedora, não por conta, ou merecedor, não por conta do seu bom caráter, mas por quem Ele é na sua vida. Ele é seu Pai. Ele é Abba. Para invocar o nome do Senhor, é necessário sabermos o que Ele pode fazer.
Você sabe o que Ele pode fazer? O que Ele já fez. Traz à sua memória agora o que Ele já fez em você. Não, Ele abriu o Mar Vermelho, né? Ele tirou o povo do Egito. Ele levantou Davi e com uma pedrinha ele derrubou o gigante. Isso é o que Deus fez na vida dos nossos antepassados. Você sabe o que Ele pode fazer na sua vida? Se você não trouxer à sua memória o que te traz esperança, e o que te traz esperança é o que Ele já fez, você não terá coragem e ousadia para invocar o cumprimento de uma profecia. Invocar o nome do Senhor é conhecê-lo. É conhecer na intimidade. É reconhecê-lo como Deus único e suficiente, dono e soberano da terra e dos céus. O Senhor da eternidade, que opera em fidelidade. O Senhor que é fiel e justo. O Senhor que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós vamos para Gênesis, nós vamos encontrar lá o primeiro casal, e deste primeiro casal vieram todos os seres humanos, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20. A Bíblia nos conta que no começo da humanidade, de forma que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Mas normalmente os filhos e filhas de Adão e Eva que nós mais nos referimos são Caim e Abel. Nós trazemos aí o primeiro assassinato e o primeiro adorador. Primeiro adorador, Abel. Primeiro assassinato, primeiro assassino, Caim, que matou Abel. A Bíblia conta que Abel era um homem de Deus. Ele possuía um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Ele era pastor de ovelhas e ele procurou entre todas as ovelhinhas as mais formosas. Sabe quando você abre a sua carteira e procura a melhor nota dentro da sua carteira? Abel fez isso. Ele procurou entre o seu rebanho a mais formosa. E ele deu as primícias do seu rebanho, o melhor da gordura deste. Pastora, você vai falar sobre oferta? Não, eu vou falar sobre uma geração que invoca o cumprimento da profecia. Mas eu quero que você entenda que quando Abel se apresenta diante de Deus, ele foi recebido como adorador, porque o coração de Abel era um coração contrito. O coração de Abel era um coração que não houve resistência. Deus não resistiu ao coração de Abel. Hoje, enquanto Saulo falava sobre oferta, o Senhor estava nos perguntando: porventura eu tenho fome? Vocês podem matar minha fome? Porventura eu preciso alguma coisa daquilo que vocês estão me trazendo? Não. Mas por gratidão. Por quê? Porque a gratidão é que faz com que você entregue a sua oferta, o seu sacrifício diante do Senhor com o coração quebrantado. Deus não tem prazer em ofertas ou sacrifício, mas Ele tem prazer no coração quebrantado. Caim, por sua vez, veio com uma grande oferta também. Ele colheu e ele procurou mover diante de Deus o melhor fruto da terra. Em nenhum momento a Bíblia diz que a oferta de Caim era uma oferta ruim. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou o coração de Caim. Por quê? Porque ele abrigava no seu coração pensamentos de competição. Ele abrigava no seu coração pensamentos de maldade. Já estava no seu coração uma ira contra o seu irmão. Muitos ao olhar esse texto, acham que foi porque o Senhor
rejeitou a oferta que Caim decidiu matar Abel. Não, o Senhor rejeitou a oferta porque o Senhor já conhecia o coração de Caim. E por conhecer o coração de Caim e saber que o coração de Caim era um coração de assassino que odiava o seu irmão, então Deus rejeitou a oferta. Porque Deus conhece o coração antes mesmo de o pensamento subir à nossa mente. Ambos estavam ali para invocar o nome do Senhor. Eles vinham de uma família. Eles faziam parte da família de Adão e Eva. Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim. Mas eles não se tornaram completamente depravados só porque eles saíram do jardim. Eles foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Mas a semente da desobediência já tinha florescido no coração deles. Eles tinham desobedecido a Deus. E ali eles começaram a gerar os seus filhos, a criar os seus filhos. E com certeza a imagem e semelhança de Deus na vida de Adão e Eva já não era perfeita. Caim permitiu que a semente do mal, que já tinha sido impregnado na família, germinasse fortemente no seu coração. E a síndrome de Lúcifer já estava no coração dele. Qual é a síndrome de Lúcifer? O orgulho que leva à inveja. Lúcifer invejou a posição de Deus, ele quis ser igual a Deus. E foi por isso que ele foi lançado. Tá vendo, meu irmão, que inveja não é assim um probleminha? Inveja, se você deixa a semente, não, é inveja, só tem um pouquinho de inveja. Inveja santa. Ai, eu posso ter inveja santa, que carro lindo. Se eu puder ter inveja santa, que cabelo lindo. Não existe inveja santa. A semente da inveja já estava ali. A semente do ódio. E ele arquitetou a maldade e separou-se de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 16 diz que Caim saiu da presença do Senhor. E quem não está na presença de Deus está na presença do diabo. Quem não está na presença de Deus está na presença do diabo. Não há neutralidade no reino do Espírito. Meu irmão que está em casa, não há neutralidade no reino do Espírito. Não há uma atmosfera espiritual alternativa para os indecisos. Aqui estão aqueles que estão debaixo do guarda-chuva do Senhor dos Exércitos. Aqui estão aqueles que estão servindo a Satanás. Mas existem alguns indecisos que estão num campo da neutralidade. Então nem o diabo e nem Deus pode tocar neles, porque eles ainda não se decidiram para que lado eles irão. Não há essa neutralidade. Saiu da presença de Deus, está na presença do diabo. E quem está longe da presença de Deus vai invocar outros deuses. Porque o ser humano foi criado com esta necessidade de invocar uma divindade. Então, se não invocar o nome do Senhor, invocará a presença através das suas cerimônias, através das suas atitudes, através do seu comportamento, através da sua fala, vai invocar os outros seres. Que seres? Os seres espirituais da maldade. Um abismo chama outro abismo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Uma mentira sempre precisará de uma próxima mentira para justificar a primeira, que será sucedida de muitas outras mentiras. Um abismo chama outro abismo. E distante do Senhor, nós não podemos gerar uma geração que invocará o nome do Senhor. Nós não poderemos gerar uma geração, gerar filhos que vão invocar a profecia liberada sobre a humanidade. E existia uma profecia liberada do próprio Deus, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15.
E é sobre essa profecia que eu quero falar com você. Não quero te decepcionar, meu irmão, mas Deus não vai trazer profecia pessoal para a sua vida hoje. Deus vai trazer profecia para a igreja do Senhor. Deus vai trazer profecia para o corpo de Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uau! Aqui houve uma profecia vindo diretamente da boca do Senhor. Quando ele olha para a serpente, ele não questiona a serpente, ele questionou Adão, ele questionou Eva, porque desobedeceram. Mas a serpente, Deus não conversa com Satanás, Deus não conversa com o diabo. Às vezes você vê aí algumas pessoas que estão sob a possessão de espíritos malignos, e aí vai alguém para expulsar aquele demônio e começa a conversar com os demônios e dizer: e aí, como é seu nome, de onde você vem, o que você está fazendo? Deus não faz isso, Deus não conversa com Satanás. Deus não conversa. Então Deus não questionou a serpente. Ô serpente, por que você foi enganar Eva? Serpente, eu não tinha te lançado, Satanás, eu não tinha te lançado sobre a terra, não tinha deixado você do lado de fora do jardim. Não, Deus não vai tratar com o diabo, Deus sempre vai tratar com o Filho de Deus. Então olha para a tua pessoa que está do seu lado assim: quando Deus tiver que falar, Ele vai falar com você, para você expulsar Satanás, para você expulsar a serpente do seu jardim. É simples assim. Ai, Senhor, expulsa o diabo da minha vida. E Deus olha e fala assim: meu filho, já te dei todo o poder. Você é que precisa liberar. Você que precisa expulsar isso que está dentro da sua casa. Os maridos chegam e falam: Deus, por favor, manda embora os espíritos que estão na minha esposa. Meu irmão, você é o sacerdote. Põe a mão sobre ela e libera uma palavra e diz: sai, espírito de Jezabel, em nome de Jesus. As mulheres falaram aleluia. Os homens... Tem homem aqui? Amém, glória a Deus. Que bom. Que bom que eu já não estou no encontro de mulheres. Que bom que eu já estou na celebração. Havia uma profecia. Abel é morto por Caim. Caim sai da presença de Deus e começa a gerar filhos, não a imagem e semelhança de Deus, mas começa a gerar filhos segundo o seu próprio caráter. Sabe, querido, distante do Senhor, nós não geramos filhos para Deus. Não dedicamos os nossos filhos ao propósito eterno de Deus. Geramos filhos segundo o nosso próprio coração e os planos que o nosso próprio coração tem para eles. Reproduzimos neles o nosso caráter e não o caráter de Deus. Caim gerou filhos longe da presença de Deus. Sabe, a Bíblia traz o nome de 4 filhos gerados por Caim. O primeiro dele é Enoque. O significado do nome Enoque é dedicado. Lindo nome. Dedicado. Uau, olha só, como chama essa criança? Dedicado. Dedicado a quem, Caim? Se eu estou distante da presença de Deus, se eu não estou servindo a Deus, a quem eu vou dedicar essa criança? Eu vejo no nome de Enoque a seguinte declaração: a amargura do coração daquele que peca, a amargura do coração daquele que deixa que Lúcifer lance todas as sementes e faz com que essa semente floresça no coração.
Normalmente diz assim: eu sou tão dedicado a Deus, eu levei uma oferta diante de Deus e Deus não me aceitou. Para mim, a palavra profética que Caim colocou sobre seu filho de dedicado era uma manifestação da alma dele. Eu sou dedicado e Deus não me aceitou. Essa não é a síndrome que está no coração do homem, diz assim: eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu não faço nada de errado. Por que Deus não me abençoa? Olha, se eu fosse como aquele fulano, aquele ciclano, olha só, eu vejo aquele ciclano lá que matou 10 e Deus abençoa ele. Ué, quem sabe esse ciclano que matou 10, ele está vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz: aquele a quem mais perdoa, mais ama. E Deus encontrou no coração daquele assassino de 10 pessoas o coração que não encontrou neste que se considera tão dedicado às boas obras. O segundo filho se chama Irade. O significado de Irade é fugaz, ligeiro, veloz, rápido, passageiro. Estou distante de Deus, começo a gerar meus filhos. Sabe o que? A vida é breve. Eu não sei quanto tempo eu vou durar, então a minha vida é passageira. Eu vou aproveitá-la ao máximo. Já que Deus me rejeitou, não considera a bondade do meu coração, então eu vou aproveitar a minha vida, eu vou mergulhar cada vez mais na maldade que já há no meu coração, eu vou me identificar com tudo que este mundo tem ao meu redor, esse sistema maligno que se identifica com o que está no meu coração, porque afinal de contas a minha vida vai passar muito rápida e eu vou aproveitá-la ao máximo. Terceiro filho, Muejael, ou Muerrael, significa ferido por Deus. Para mim essa declaração de Caim é o seguinte: Deus é cruel, Ele me feriu. Porque quando nós mergulhamos no pecado, as consequências do pecado começam a nos alcançar. E aí quando essas consequências chegam, a primeira pessoa que nós culpamos, antes de culpar aqueles que estão ao nosso redor, é Deus. Porque Deus é todo poderoso, Ele poderia ter evitado isso. Por que Ele não evitou? Eu sou seu filho amado, eu sou tão queridinha, afinal de contas eu sou tão dedicado. Mas eu não estou na presença de Deus. Considere, você não é Caim. Olha para quem está do seu lado e diz: você não é Caim. Deus só está falando assim para você não se tornar um Caim. Ferido por Deus foi o terceiro filho. Mas veio o quarto filho, Metusael. Metusael significa aquele que é Deus. Nossa. Bom, eu agora já não estou mais na presença de Deus. O primeiro filho eu declaro que eu sou dedicado. O segundo filho eu declaro que eu vou aproveitar a minha vida, porque afinal de contas ela é passageira e vou fazer tudo que me der vontade. O terceiro filho eu vou dizer que todos os problemas da minha vida é culpa de Deus. Deus me feriu, Deus é cruel. Agora o quarto filho é o seguinte: eu crio os meus próprios deuses. Eu já rejeito aquele Deus e eu crio os meus próprios deuses. Ele não colocou assim, aquele que é igual a Deus, aquele que confia em Deus. Não, ele colocou aquele que é Deus. Uma pergunta para você, meu irmão: tem alguém ou alguma coisa criada por você que se chame Metusael? Porventura tua esposa já se tornou um Metusael? Aquela que é Deus, o que ela diz eu faço. O teu filho se tornou um Deus? A vontade do meu filho, vou fazer a vontade do meu filho porque eu não quero brigar, não quero discutir, não quero que ele fique chateadinho comigo.
O teu dinheiro, por acaso, se chama Metusael? O teu trabalho se chama Metusael? Porque aqui está demonstrando a vida idólatra que Caim já estava envolvido. Aí vem o quinto filho. O quinto filho se chama Lameque. Eu crio aquele que é Deus, mas não é qualquer Deus, ele é poderoso. Sabe, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu disse assim: "Oh Deus, me diz uma coisa, isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com a igreja, tem a ver com quem, Senhor?" E ele disse: "Primeiro é com você, depois com a igreja, porque essa é uma mensagem para a igreja. Essa não é uma mensagem para aqueles que não conhecem Jesus." E daí eu identifiquei o porquê que eu devia trazer essa mensagem hoje. Sabe, queridos, durante a formação da família de Caim, ali estava a geração que poderia invocar o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Mas Deus não encontrou um coração para invocar o nome dele. Ele só encontrou pecados que foram se tornando iniquidades. Sabe o que são iniquidades? As iniquidades são os pecados cometidos de geração em geração, que transformam a serpente do Éden no dragão do Apocalipse. Você sabe que cada vez que você peca, você está alimentando a serpente e está empoderando Satanás para governar sobre as nações? O que alimenta a serpente do Éden são os pecados da humanidade. Ah, pastora, mas Deus nos perdoa? É verdade. Claro que Deus nos perdoa. Ele vai te perdoar cada vez que você se prostrar diante dele e te pedir perdão, ele vai me perdoar. Mas não significa que o teu pecado não alimentou a serpente e deu poder para ela governar na sua casa, na sua família, na sua vida e na sua descendência. A descendência de Caim passou a seguir os caminhos tortuosos abertos por ele e distante de Deus. Essa descendência escolheu as trevas, o homicídio, a poligamia, a vingança, o ódio, a imoralidade. Pela descendência de Caim, a humanidade jamais veria o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Então, de onde nasceria essa geração que invocaria o nome do Senhor? De onde viria o rebento, o designado? De onde estaria a semente que geraria o broto? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram vários filhos, tiveram muitos filhos. Ainda neste século, no século 20, nós encontramos mulheres que geram 6, 10, 11 filhos. Mesmo que essas mulheres hoje estão sendo chamadas e consideradas pela sociedade como mães polvos. Você sabia que estão usando esse termo para uma mãe que tenha mais de 5 filhos? Agora já são chamadas de mãe polvo. E essas mães estão indo na contramão dos filhos únicos do século 21. Porque hoje você, quando vai fazer um aconselhamento conjugal, um aconselhamento extranupcial, pergunta para o casal e diz: quantos filhos vocês querem ter? Ah, nós estamos pensando em não ter nenhum filho. Sabe por quê? O mundo está tão difícil e colocar filhos neste mundo é tão difícil. Às vezes não, nós queremos ter 1 filho, 2 filhos, mas ainda existem mães polvos. Essas mães estão enfrentando preconceito e desafio, porque os seus lares estão cheios de gente, estão cheios de filhos. Mulher moderna não pode ter muitos filhos. Pastor Josué brinca e diz que eu queria 6, e isso é verdade, eu queria 6. Parei nos 3. Mas Deus sabe que no meu coração ainda tem lugar para mais 3. Adotivos, pode ser, profeticamente. Raramente nós vamos encontrar mulheres nesse século que tenham gerado 20, 21, 22 filhos. Mas quem já ouviu falar de uma mãe que gerou 21 filhos no passado? 21, 22, 23. Quantos filhos sua mãe gerou? 8? 8.
A minha mãe gerou 6. Se neste tempo as mulheres ainda têm coragem de gerar 6, 7, 11 filhos, imagina Eva, mulher perfeita, de corpo perfeito, que viveu centenas de anos ao lado de um homem perfeito. Imagina as noites de avivamento que Eva tinha com Adão, gente. Era muito avivamento. Que a gente pensa que quando eles saíram do Éden, acabou tudo. Não. Eles saíram da presença de Deus, geraram filhos, não mais a imagem e semelhança de Deus, mas eles geraram muitos filhos. E logo após a morte de Abel, a Bíblia diz que Deus consolou o coração de seus pais, Adão e Eva, dando-lhes outro filho, semelhante a Abel. Não veio para substituir, porque nenhum filho vem para substituir o outro. Isso não está aqui na minha mensagem, mas quero dizer para você, mamãe, nenhum filho vem para substituir o outro. Deus deu um filho com o nome de Sete para Adão e Eva. E o nome Sete significa designado. Fala comigo. Chegou a semente que traria o cumprimento da profecia. Sete significa designado. E a raiz hebraica deste nome significa renovo, rebento. Sete foi o renovo da fé em Deus e da esperança do bem novamente habitar o coração humano, trazendo mais perto do bondoso Deus. Sete também formou uma família, gerando um filho que marcaria sua geração. Deus deu vários filhos para Sete, mas um deles se chamava Enos. E Enos significa simplesmente homem. O que significava Adão? O quê? Humanidade. Adão pecou, mas da semente dele ainda Deus revelou o seu plano, o seu amor e o seu perdão pela humanidade. Eu penso, querido, que antes da morte de Adão, ele se arrependeu tremendamente. E eu creio que eu vou me encontrar com Adão. Quem crê que vai se encontrar com Adão na glória? Isso já é uma outra ministração que daí mergulha na parte teológica para você entender por que Adão pode estar lá. E eu creio que ele vai estar. Significa ser humano. Enos significa ser humano, homem. Enos nasceu em um momento muito especial, quando a sociedade estava completamente depravada e havia uma separação visível entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sem. Os descendentes de Sem, de onde veio Enos, os descendentes voltei, fugiu aqui. Os descendentes de Sete, de onde veio Enos, encontraram no coração do seu pai alguém que lembrava do Deus do Éden. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 26, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Sete, renovo, rebento, gera Enos. E na geração de Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor. Abel buscou a Deus através da adoração, ofereceu o sacrifício do melhor de seu rebanho e foi aceito. Enos, por sua vez, o neto de Adão e Eva, leva seus descendentes
a buscarem e adorarem ao Senhor através da oração, da invocação do nome do Senhor. Esta é a primeira vez, é a primeira menção que nós temos na Bíblia sobre oração. Oração forte e intensa que mudou a geração de Enos. Ele abriu ali uma escola de oração. Os descendentes, os filhos de Enos, os netos, os bisnetos, eles conviveram com os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim estavam vivendo uma vida de depravação. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, está dizendo, olha, servir a Deus era muito mais fácil no tempo passado, porque lá no passado não tinha internet, lá no passado não tinha pornografia, lá no passado não tinha corrupção, lá no passado não tinha isso, lá no passado não tinha aquilo. Meu querido irmão, o pecado está no passado, presente e futuro. Isso você não pode usar como uma desculpa para não adorar o Senhor. Nós não podemos usar isso como, os tempos estão muito difíceis. Eu poderia dizer que os tempos estão mais fáceis, porque naquele tempo eles não tinham uma carta de amor. Eles não tinham a constituição do reino dos céus escrita para dizer o que é obediência e o que é desobediência, o que atrai bênção e o que atrai maldição sobre a vida deles. Mas hoje nós temos. Então o tempo que você vive hoje é o tempo da graça graciosa de Deus. Se eu posso chamar graça graciosa de Deus. Tudo nos foi antecipado, tudo nos é ensinado. Agora, que tipo de filhos nós temos gerados para Deus? Que tipo de frutos nós temos gerado para Deus? Será que a nossa descendência está invocando o cumprimento da profecia? Lucas capítulo 2 diz que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, da descendência de Enos vem Enoque, da descendência de Enoque temos Noé, da descendência de Noé temos Abraão, da descendência de Abraão temos Judá, da descendência de Judá temos Jessé. E aí chegou o broto. Lá de Isaías capítulo 1, versículo 1. Vai lá para Isaías capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Participa da mensagem aí para você não dormir. Isaías, capítulo 1. Não, queridos, não é Isaías capítulo 1. É Isaías capítulo 11. Acho que faltou aqui. Isso, Isaías capítulo 11, versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. De Sete nós chegamos a Jessé. Sete era o renovo, era a semente do renovo. Jessé continuou regando esta semente. De Jessé descende Davi, da casa de Davi José, e José foi escolhido como pai adotivo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui estava o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Uma curiosidade sobre os filhos de Enos e sobre os filhos de Caim. E com isso nós vamos encerrar a mensagem. Tanto na descendência de Enos,
Quanto na descendência de Caim, nós vamos encontrar um filho com o nome de Enoque. Lembram que Caim tinha um filho com o nome de Enoque? Qual era o significado do nome Enoque? Dedicado. Aí nós vamos encontrar o que aconteceu com o filho de Caim. O seu filho foi famoso, até uma cidade edificada por seu pai foi registrada com o seu nome. Mas lembre-se, ele estava distante de Deus. Sabe, todos os filhos que nós criamos, dedicados a nós mesmos e aos nossos deuses, eles podem, e raramente, eles não se tornarão famosos. Eles vão se tornar famosos. Porque quando nós criamos filhos distantes de Deus, a busca será por fama, riqueza, glória para o nosso próprio nome e para o nome da nossa descendência. Enoque não se deu mal. Ele só não invocou o nome do Senhor. Ele foi famoso. E tantas vezes eu e você ficamos nos comparando com os famosos desta época. E muitas vezes nós começamos a dizer: Deus, por que que eu não? Deus, por que que eu não? Deus, por que que eu não? Simplesmente porque você não está para fazer o teu nome famoso. Deus está mais interessado na sua eternidade do que na sua felicidade. Deus está mais interessado na sua eternidade e na sua descendência que vai invocar o nome dele nas futuras gerações, do que na sua prosperidade e também na honra e na fama que poderão dar ao seu nome nessa geração. Qual foi o destino da descendência de Caim? Morte no dilúvio. Ah, mas olha, é o seguinte, eu sou descendente de Enoque, até uma cidade tem no nosso nome. Deus, como assim? O Senhor vai nos destruir aqui? Morreu. Olha para o teu irmão e fala assim: morreu. Não adianta você apresentar testamento do seu pai. Não adianta você apresentar a herança da sua avó, da sua bisavó. Ó, eu sou filho de fulano de tal. Eu sou neto de ciclano. Invocou o nome do Senhor? Não, não invocou. Morreu. Na eternidade vai ser assim. Ah, mas eu sou filho do pastor Mauro. Morreu. Se não invocar o nome do Senhor, morreu. Sou filho do pastor Josué. Morreu. Se não invocar o nome do Senhor, morreu. E aí não vai ser uma morte física, como os descendentes de Caim, que morreram no dilúvio. Vai ser a separação eternamente de Deus. Está pegando aí, meu irmão? Nada que você construir nessa terra poderá te garantir, se você não invocar o nome do Senhor, se você não fizer parte da geração dos Enoques que invocaram o nome do Senhor. Já da descendência de Enos, nós vamos encontrar o Enoque. Enoque foi tetraneto de Sete. Foi a quinta geração, não foi nem um filho, ele foi a quinta geração. E olha o que a Bíblia diz, fala desse Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Não teve nenhuma cidade com o nome dele, ele não foi dono de muitas terras provavelmente, ele não tenha se tornado muito famoso, mas tem uma coisinha muito interessante da vida dele. Gênesis 5, 24 diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Mais um pouquinho, ele não se tornou famoso, ele não teve uma cidade com o seu nome, mas tem uma galeria que a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor.
Nós vamos encontrar outra coisa a respeito de Enoque, em Judas, capítulo 1, versículo 14. Abra a tua Bíblia. Enoque não foi famoso, não foi colocado nome de cidade, mas Enoque era profeta do Senhor. Ele invocava o nome do Senhor na sua geração. Ele invocava para que a profecia se cumprisse. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. O que você quer? Com a sua vida e com os seus descendentes. Você quer que a sua descendência seja como Caim, que pereceu com as águas do dilúvio? Ou você quer fazer parte da descendência de Enos, que através da sua descendência Noé, toda a sua família e toda a humanidade teve um recomeço? Nós sabemos que essa história está para se repetir novamente, meu irmão. Quando o Senhor Jesus retornar para reinar sobre a terra, Ele vai fazer a separação entre os homens e Ele vai reinar eternamente com aqueles que invocaram o seu nome. Não terá direito de reinar quem não invocar. Não terá direito de reinar na eternidade quem não invocar no tempo presente. Por que você vai querer viver com Deus se você não invoca o nome dEle agora? Você não gosta dEle agora, você não quer estar na presença dEle agora, você não sente fome, você não sente sede pela presença dEle. Por que querer viver eternamente com alguém que você não quer passar 10 minutos por dia? Sabe por que nós não queremos passar 10 minutos por dia em oração e invocando o nome do Senhor? Porque nós estamos construindo as nossas cidades. Nós estamos criando os nossos deuses poderosos. Nós estamos gerando filhos de Caim. Difícil essa palavra. Mas a palavra não veio para voltar vazia. Difícil essa palavra. Mas o Senhor quer levantar aqui nessa noite descendência que invoque o cumprimento da profecia. Descendência que invoque o cumprimento da profecia. Descendência que invoque o cumprimento da profecia. Determinado dia estava o templo lá com o seu turno de adoração. E de repente chega uma mulher com uma criança nos braços. E lá estava o sacerdote. E junto àquele sacerdote tinha uma mulher. Essa mulher estava no templo. E ela estava constantemente no templo. Diariamente ela estava no templo. E sabe qual era o único objetivo de ela permanecer no templo, já que ela não era sacerdote? Ela não estava ali apresentando, não era a função dela. Ela não estava ali apresentando sacrifícios em favor do povo. Ela não estava levando turno de adoração, mas ela estava no templo esperando o cumprimento da profecia. E de repente Maria entra no templo. E José entra no templo com uma criança no colo. E ela olha para a criança e ela diz: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento da profecia. Ela fazia parte da descendência
que clamava, ela fazia parte da descendência que invocava o cumprimento da profecia. A descendência que invoca o cumprimento da profecia não fica disperso com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Pastora, mas a profecia já aconteceu, Jesus já veio, então agora já está tudo certo. O mundo já foi resgatado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu já garanti o meu nome, já está escrito na eternidade. Sim, Enos, Sete fizeram parte da ascendência que invocou a vinda do Messias encarnado. Mas agora eu e você fazemos parte da descendência que precisamos invocar a vinda do Messias glorificado. Eu e você precisamos invocar o que está em Apocalipse capítulo 22. Se coloque em pé em nome de Jesus. Qual é a profecia, pastora, que nós devemos invocar? Qual é a profecia que a nossa geração precisa ter viva dentro de si? Tudo que eu trouxe até agora é para te levar a entender que você tem que velar por esta profecia. Você tem que manifestar esta profecia para os seus filhos. Você tem que gerar filhos biológicos e espirituais com a expectativa do cumprimento desta profecia e não morrer sem ver cumprido essa profecia. Gênesis capítulo 22, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Esta é a profecia que você precisa clamar diariamente. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, porém, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou o renovo, eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Esta é a profecia que a sua descendência precisa invocar o cumprimento. Qual é a profecia, meu irmão, que você tem plantado no coração dos seus filhos? Qual é a profecia que está plantado no seu coração? Por qual profecia você tem chorado?
Qual promessa que o Senhor derramou, colocou no seu coração, que você está colocando os seus olhos nessa promessa, está colocando os seus olhos nessa profecia? Deixa eu falar uma coisa para você: não existe profecia mais importante e que esteja em prioridade na vida daquele que nasceu de novo do que o cumprimento desta profecia. Ele disse que Ele vem, Ele disse que Ele está vindo, Ele disse que Ele está chegando. Guarda o que você tem uma recompensa para você. Os teus filhos biológicos, os teus filhos espirituais, eles precisam dormir e acordar com isso vivo dentro deles. Eles precisam olhar para o céu e dizer: o Messias está vindo, o Messias está vindo. Aqueles que não estão limpos ainda, aqueles que estão com sede, aqueles que estão com fome, venham e bebam da água da vida, porque o Messias ainda não chegou, mas vai chegar o dia do Messias glorificado, aonde serão apartados aqueles que invocaram a profecia e aqueles que não invocaram a profecia. Sabe, o meu coração se constrange diante de Deus de eu trazer uma mensagem dessa para você nessa noite. O meu coração se constrange diante de Deus, porque Ele poderia ficar calado diante de nós, com tudo que Ele já tem falado, com tudo que Ele já tem ministrado. Mas, meu irmão, tira os olhos da cidade com o teu nome e coloca os teus olhos na cidade que tem o nome dEle. Edifica uma cidade para Deus. Prepara os teus filhos de colo, prepara os teus filhos que estejam no maternal, prepara os teus filhos que estão indo para a faculdade, para velarem por esta profecia, para invocarem por esta profecia, para não ter nada mais tão importante na sua vida que não seja esperar a vinda do Messias e anunciar essa vinda para todos os cantos dessa terra. Ele está chegando e nós estamos com medo do Covid. Ele está chegando e nós estamos com medo da alta do dólar. Ele está chegando e nós estamos com medo da enfermidade que bateu na nossa porta. Ele está chegando e nós estamos com medo do desemprego. Ele está chegando, meu irmão. Noé parou tudo o que ele estava fazendo e ele foi trabalhar pelo cumprimento da profecia. Com isso eu não estou te dizendo para sair do teu emprego, com isso eu não estou te dizendo para sair da tua faculdade. O que eu estou te dizendo nessa noite é que você não tenha nada por tão importante quanto edificar uma casa para Deus, porque Ele está chegando, Ele está voltando. Sabe por que a insatisfação entra no nosso coração? Porque as promessas de Deus não vêm na nossa vida. Não vem a casa nova, não vem o carro novo, não vem a promoção, não vem o casamento, não vem. Nós ficamos insatisfeitos quando as coisas que nós esperamos não chegam até nós. Agora você vai ter uma tremenda satisfação quando você esperar naquilo que vale a pena ser esperado. Porque enquanto você estiver com os teus olhos para o cumprimento da profecia, tudo aquilo que Ele te prometeu, para que você possa se permanecer fiel até o cumprimento da profecia, Ele vai derramar sobre você. Tira os olhos da cidade com o teu nome e coloca os olhos na cidade com o nome de Yeshua HaMashiach. Coloca os teus olhos na Nova Jerusalém. Coloca os teus olhos na Nova Jerusalém. É de lá que virá a tua recompensa. É lá que está a tua herança. A tua maior herança está lá. Fecha os seus olhos, levanta os seus
as suas mãos diante do Senhor. Invoque o nome do Senhor nessa noite. Se há gente viva aqui nessa noite, que invoque o nome do Senhor. Se há descendência de adoradores, que invoque o nome do Senhor.